Olá a todos, meu nome é Lucas Barbosa, eu sou estudante de Física da PUC Minas e nesse vídeo falaremos sobre o conceito de velocidade relativa. Para começar, é importante sabermos que quando abordamos uma grandeza física, como tamanho ou temperatura, sempre estamos tomando algo como referência. Como, por exemplo, quando falamos que o café que estamos tomando está quente, estamos comparando a temperatura do café com a nossa temperatura corporal. Ou quando falamos que uma formiga é pequena, estamos utilizando o nosso tamanho como referência. E o mesmo acontece se a gente observar o movimento de um objeto, pois temos que estabelecer um referencial para podermos nos orientar. Mas o porquê que esse referencial é importante quando tratamos de velocidade? Bem, para começarmos, vamos considerar o seguinte exemplo. Imagine que eu estou observando um passageiro andando dentro de um trem, e esse trem se move com uma velocidade vt. Caso esse passageiro se movimente no mesmo sentido do trem com uma velocidade vp, em relação ao próprio trem, a velocidade desse passageiro em relação a mim será a velocidade dele mais a velocidade do trem. E caso esse passageiro ande no sentido oposto ao trem, com uma certa velocidade, em relação ao próprio trem, a velocidade desse passageiro em relação a mim será vt, que seria a velocidade do trem, menos a velocidade vp, que seria a velocidade do passageiro. Bem, talvez esse exemplo nos deixe um pouco confuso sobre as coisas em um primeiro momento, mas vamos analisar outros casos para entendermos melhor esse conceito. Agora vamos pensar em dois carros que estão em uma mesma pista. Dessa vez, para facilitar nosso entendimento, vamos prestar mais atenção nos vetores. Observe os carros amarelo e azul. O carro amarelo está a uma velocidade de 40 km por hora, enquanto o carro azul está a uma velocidade de 60 km por hora. E se eu estivesse no carro amarelo, eu veria o carro azul se aproximando de mim a uma velocidade de 100 km por hora. E caso os carros estivessem se afastando em relação um ao outro, e se eu estivesse no carro amarelo, eu ainda continuaria vendo o carro azul se distanciando a uma velocidade de 100 km por hora. Assim como se eu estivesse no carro azul, eu veria o carro amarelo se distanciando a 100 km por hora. Agora, caso os dois carros estivessem se movimentando no mesmo sentido e eu estivesse no carro amarelo, nesse caso eu veria o carro azul se distanciando a uma velocidade de 20 km por hora. Então, podemos dizer que quando o sentido do movimento dos veículos é oposto, a velocidade relativa dos dois carros é a soma de cada uma de suas velocidades. E quando os veículos estão se movimentando no mesmo sentido, nós subtraímos suas velocidades para sabermos qual a velocidade relativa entre eles. Agora que entendemos melhor esse exemplo, vamos para outro um pouco mais difícil, só que dessa vez usando uma pista perpendicular. Nesse caso, teremos que analisar a forma em que os vetores estão aparecendo. Nesse caso, se repararmos bem, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrarmos a velocidade relativa entre os carros. Ela seria esse vetor em verde. Caso você faça as contas, você chegará a um valor próximo de 106,3 km por hora. Bem, agora você deve estar se perguntando a utilidade de tudo isso ou por que temos que ter essa noção de velocidade relativa para cada um dos observadores. Bem, isso tem uma utilidade muito grande em lançamentos de foguete. Isso porque precisamos que os foguetes atinjam uma certa velocidade para conseguir sair da atração gravitacional da Terra. E para sabermos qual que é a velocidade que o foguete vai conseguir alcançar, é necessário sabermos a velocidade em que seus gases são expelidos em relação ao foguete, para que a decolagem seja bem sucedida. Bem, espero que tenha gostado desse vídeo. E caso queira saber mais sobre o tema, pesquise o porquê os exemplos que eu citei aqui só funcionam para casos muito inferiores à velocidade da luz. E caso você tenha mais curiosidade em relação a lançamentos de foguete, pesquisa sobre a equação do foguete ou sobre Constantin, um dos pioneiros dos estudos com foguetes.